Ajustar aqui os recursos. Desajustei isso. Boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui na UEPG para esse 10º simpósio jurídico dos Campos Gerais. Eu queria agradecer imensamente ao Diego, que intermediou a minha vinda aqui para esse simpósio. Eu gostaria de agradecer ao Matheus e também ao Luiz Henrique, em nome de quem eu estendo os meus agradecimentos a todos os alunos do curso de Direito e a todos os alunos que integram o Centro Acadêmico Carvalho Santos. E eu enalteço esse esforço, essa militância de quem está à frente dos centros acadêmicos, né? É absolutamente necessário que a gente tenha essa galera fazendo a representação estudantil. Eu queria saudar o Pedro também, que eu conheci há pouco tempo, mas já com bastante intensidade. Tanto o Pedro quanto o Diego têm sido importantes interlocutores no curso de pós-graduação, particularmente no doutorado, né, Pedro? Também, em Direito lá da Universidade Federal do Paraná. Pois bem, vamos lá. O que uma Constituição constitui? É assim que eu quero começar essa minha fala aqui com vocês, que inicialmente, quando surgiu a ideia de vir para cá, eu disse ao Diego, eu vou falar de Constituição Radical, que é um tema que eu venho trabalhando, pesquisando já há algum tempo, mas para chegar na Constituição Radical, eu fui provocada por uma pergunta que um professor muito próximo de mim, mas não só de mim, também do professor Paulo, aqui da UEPG, o professor Menelik de Carvalho Neto da UNB, sempre faz. Qual é essa questão com a qual eu começo? O que uma Constituição constitui? Ela constitui um sistema de normas fundamentais, ela constitui um conjunto de decisões fundamentais, ela constitui uma comunidade de princípios. No limite, a Constituição pode ser apreendida em cada uma dessas definições, e a discussão em torno do sentido da Constituição segue em aberto desde sempre. Por sempre, eu tomo como marco temporal o tempo das Constituições modernas, em suas várias ou variadas formas e conteúdos, isso que se atribui como resultado dos chamados movimentos constitucionalistas, que tinham como questão central limitar o poder, de modo a evitar abusos, separar as funções de governo com esse mesmo propósito de evitar abusos e garantir, obviamente, os direitos fundamentais. Mas segue a questão não respondida. O que uma Constituição constitui? Ela constitui a comunidade política. Ou melhor dizendo, ela nos constitui como comunidade política. Ela nos constitui como comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais na concretude das nossas vivências cotidianas, como diz o professor Menelik de Carvalho Neto.
Ou seja, a partir de 1988, que é justamente, o marco, ou eu tomo como marco, a promulgação da Constituição que inaugura a fase de redemocratização no Brasil, a partir desse marco temporal, a partir de 1988, a questão sobre a Constituição deixa de ser uma questão essencialista. Na esteira dessa ideia, na esteira desses autores, o professor Miguel Godoy, professor que recém ingressou agora lá na nossa faculdade de Direito, afirma que a questão central deixa de ser o que é uma Constituição e passa a ser justamente essa que o professor Menelik diz, ou seja, o que uma Constituição constitui. E a resposta a essa questão promove uma importante guinada, pois a Constituição deixa de ser compreendida como um mero documento organizador do poder do Estado e passa a ser compreendida como o compromisso fundamental de uma comunidade de pessoas de carne e osso que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais. E é a partir daqui que eu quero pensar a Constituição neste simpósio. A premissa, e é sobre ela que eu quero insistir, é que falar de Constituição é falar de promessa e, ao mesmo tempo, falar de efetividade. Ou seja, é falar dessa dobra que é a Constituição, a qual, ao se abrir, é tanto constituinte quanto constituída. É, como disse, promessa e efetividade. A Constituição é tanto o troféu vencido em batalha pelo constitucionalismo e, assim, fonte de produção das normas constitucionais, quanto a permanente promessa da democracia. A Constituição, tomada a partir da dinâmica entre o constituinte e o constituído, tensiona o arranjo constitucional democrático, como também sublinha de forma altamente produtiva essa tensão, por exemplo, ao fazer o trabalho de memória das lutas por direitos e dos compromissos assumidos em nome destes, bem como da sua permanente crítica e reinvenção. Dessa forma, o constitucionalismo não se refere tão somente ao passado, mas ele se realiza no presente e não como mera repetição do passado, mas como condição para o futuro. Isto é, como condição para a ação política por meio da qual os direitos se exercem e se reinventam. Isso significa radicalizar a Constituição. Entretanto, desde uma noção radical e não essencialista da Constituição, não interessa o que é a Constituição, mas sim o que ela constitui e a mediação que ela faz para a ação política, somos nós o desdobramento da Constituição como sujeitos ativos e passivos da Constituição. Daí que desidratar a Constituição, como sugeriu o presidente do STF, significa precisamente fazê-la perder o fluido, privá-la de suas qualidades, privá-la de seu vigor ou cortar o que lhe é fundamental. Eu não estou tomando o que disse o presidente da Suprema Corte metaforicamente, mas sim o que
que de fato significa desidratar a Constituição. Isto é, significa o nosso definhamento, a nossa míngua, secarmos até não termos mais força. Disse ele, abro aspas, a reforma é desidratar a Constituição. É isso que eu defendo, embora isso seja tirar o poder do judiciário. Poder no sentido figurado, porque é um poder que a gente não devia ter, fecho aspas. A segunda parte da afirmação do presidente da Suprema Corte é igualmente desastrosa, pois o judiciário é e deve ser poder, no sentido de que em um federalismo para valer, em um federalismo forte, competência é poder. Mas essa é outra discussão. Pois bem, a desidratação da Constituição trata-se de doença, ao meu ver grave, que se torna gravíssima quando a sua cura depende de quem precisamente propõe o seu definhamento, quando por dever é quem devia combatê-lo. Embora o presidente da Suprema Corte se referisse ao aumento exponencial da judicialização no STF, a desidratação da Constituição vem ocorrendo nos últimos tempos no Brasil, no uso que se vem fazendo da Constituição contra ela mesma. Ao que eu diria, estamos diante de uma crise da nossa democracia constitucional, cujo remédio não está em desidratar a Constituição até a sua morte, até porque não é contra ela que teremos alternativas para o futuro. Mas sim, as alternativas para o futuro é com a Constituição e não contra a Constituição que se colocam as alternativas. A desidratação pela qual vem sofrendo a Constituição e pela qual, portanto, nós vimos sofrendo, porque, afinal de contas, a Constituição nos constitui, afeta e compromete negativamente esse sistema democrático constitucional. Autores, eu vou citar só a título de exemplo alguns autores do chamado constitucionalismo progressista, autores como David Landau, Jack Balkin, Tom Ginsburg, Kinley Chapelle, Roberto Gargarella, entre outros, têm designado a esse estado de coisas de várias maneiras. Alguns chamam a esse estado de coisas de constitucionalismo abusivo, outros chamam de deterioração constitucional, outros de democracia em retirada, outros de recessão democrática, outros de legalismo autocrático, outros de fracasso constitucional, outros de estruturas conservadoras da sala de máquinas da Constituição, etc. Outros dois autores que eu gosto muito da escola de Yale, o Robert Post e a Riva Siegel, indagam como pode a Constituição continuar a inspirar lealdade e comprometimento nacional. Ele tem provocado uma desidratação. Essa, que inclusive recomenda o presidente da Suprema Corte. E quando eu me refiro a esse desarranjo constitucional que tem gerado essa desidratação da Constituição, eu vejo justamente esse reiterado uso de mecanismos de mudança constitucional que se tem feito no Brasil para erodir a ordem democrática. Trata-se de situações que não se assemelham
as situações de outrora, de ruptura da ordem constitucional e democrática, como aconteceu, por exemplo, em 1937, com o Estado Novo, ou em 1964, com a ditadura militar. Pois hoje se usa armas constitucionais contra a própria Constituição, o que pode ser exemplificado por meio de emendas constitucionais inconstitucionais, como a que congelou por 20 anos os gastos com saúde e educação, impondo limites aos governantes a serem eleitos nas próximas 5 legislaturas. E eu pergunto, pode uma maioria conjuntural estabelecer limites às decisões populares que ocorram no futuro? É razoável que uma maioria eventual se utilize da Constituição para impedir que outros programas de governo possam ser escolhidos no futuro? Não parece razoável conformar para as gerações futuras um projeto econômico-social abrangente, se o custo disso for a impossibilidade de se optar por outras políticas públicas? Outro exemplo, decretos como o que impôs um corte de 30% ou até mais dos recursos das instituições de ensino federais, ferindo o princípio da separação de poderes, da autonomia universitária em sua tríplice vertente de ensino, pesquisa e extensão, da sua tríplice vertente didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na medida em que recai sobre ações orçamentárias específicas, sobretudo nas despesas de investimento e custeio. Há um outro autor que eu gosto muito, falecido há uns 4 anos atrás, eu acho, um professor que eu tive a sorte de conhecer no final dos anos 90 do século passado, na Universidade de Nova York, chamado Ronald Dworkin. Dworkin, num artigo escrito na The New York Review of Books, em janeiro de 1999, afirma o seguinte: é um tipo de golpe usar fórmulas constitucionais para subverter princípios constitucionais. Isso remete a situações em que as constituições seguem em vigor, seguem sendo aplicadas, a distância, olhando a distância, parecem democráticas em sua forma, em seu conteúdo, em sua aplicação. Mas, ao se olhar mais de perto, se percebe que algumas das mudanças ocorridas, ou via emenda, ou via decisão da Corte, minam precisamente o que se deveria preservar: a democracia. O caso brasileiro não é um caso isolado. Poderia citar a Turquia, a Hungria, o Egito, a Polônia, a Itália e alguns outros países. No Brasil, os sinais de desarranjo constitucional ficaram mais explícitos, ao meu ver, a partir do rito do processo de impeachment. Lembro novamente o que disse Dworkin a propósito do impeachment do presidente Bill Clinton. Abro aspas, disse Dworkin: o poder de destruir um presidente, o poder de destituir um presidente é uma arma nuclear constitucional que somente deve ser usada
usada na mais grave emergência. Fecho aspas. E do Orkin continua, abro aspas novamente. Isso dá aos políticos os meios para desestruturar os princípios mais fundamentais da nossa estrutura constitucional. E nós agora sabemos como facilmente esse terrível poder pode ser abusivo. Fecho aspas. A desidratação da Constituição não terá outro final que não um final trágico. Porque ela esvazia as nossas promessas e desaplica a Constituição. Guardadas as diferenças dos diagnósticos feitos por aqueles autores que eu citei agora há pouco, ao se referirem sobre a crise pela qual as democracias constitucionais passam no mundo, o que há em comum nessas crises é o fato da, aspas, desidratação que todas as democracias constitucionais, de uma forma ou de outra, vêm sofrendo, cujos principais sintomas são a desconstituição dos direitos básicos, dos direitos fundamentais, das políticas que efetivam tais direitos e da estrutura de poder que tais políticas reivindicam. Importante fazer a ressalva sobre a dificuldade e o equívoco de adotar uma definição padrão de democracia constitucional ou de constitucionalismo democrático. Alguns regimes considerados democráticos não são democracias constitucionais. Outros que possuem Constituição não são democracias. Ou seja, não se trata de buscar uma uniformidade para definir as democracias constitucionais. Não obstante, separação de poderes, respeito aos direitos fundamentais e limitação do poder sejam premissas de tais regimes em quaisquer circunstâncias. Avançando em tais premissas, eu poderia dizer que a autoridade pública deve ser justificada, que todos os membros de uma comunidade política devem ser tratados com igual respeito e consideração e que os possíveis desacordos entre os membros da comunidade devem ser reconhecidos e as suas diferenças devem ser igualmente respeitadas. Isso é o mínimo para se dizer que uma democracia constitucional ou um constitucionalismo democrático resta minimamente saudável. A justificação da autoridade, a gente sabe que não deve impor qualquer ideal de vida boa. Isto é, não deve impor como nós, cidadãos e cidadãs, devemos levar as nossas vidas. Nesse sentido, uma autoridade pública se justifica ao tratar de forma imparcial os fins que cada um escolhe. Isso requer algumas condições, são aquelas que eu mencionei: a separação de poderes, a centralidade dos direitos fundamentais, o pluralismo, o igual respeito e consideração a todos e todas, o reconhecimento das diferenças e dos diferentes, ou seja, condições que decorrem dos próprios compromissos assumidos com a forma e a matéria do constitucionalismo e da democracia. Por isso que as constituições democráticas se relacionam, sim, à justificação dos regimes políticos. E por isso que as constituições democráticas se relacionam, sim, à autoridade pública, à forma como se exerce a autoridade pública. Os eventos políticos e constitucionais ocorridos
nesses últimos tempos no Brasil, e também fora do Brasil, têm sido determinantes para a minha intuição acerca de uma Constituição que funcione como uma dobra ou como uma dobradura. Uma Constituição radical, que seja tanto promessa quanto efetivação, e que nesse desdobramento, ou seja, quando ela se abre, ela seja tanto constituinte e constituída, e, portanto, melhor justifique o arranjo entre constitucionalismo e democracia por meio de práticas administrativas, legislativas e jurisdicionais. Eu concordo com o Tom Ginsburg quando ele diz que as pesquisas recentes sobre Constituição e desenho constitucional tendem a ser dirigidas por casos e responsivas aos novos eventos constitucionais. O fato é que os eventos ocorridos no Brasil e alhures nos últimos anos, nos últimos 5 anos, provocaram deslocamentos teóricos e práticos na agenda constitucional e na agenda das instituições. Uma Constituição como a que eu defendo, uma Constituição radical, comprometida com os princípios do constitucionalismo e da democracia, ela não evita o enfrentamento de questões práticas que desde o início se colocam e que dizem respeito à forma de se resolver os desacordos em comunidades plurais e mais. E quem deve decidir quando as pessoas discordam? Se são todos ou se são alguns? Além disso, no desdobramento dessas questões surgem outras questões, tais como: se deve nos ser dado, a nós, o povo, diretamente a tomada de decisão sobre as questões que nos afetam ou apenas aos nossos representantes? Ainda, se todas as questões que nos são afetas devem ser decididas por um fórum majoritário ou por um fórum contra-majoritário, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Uma Constituição radical tem que enfrentar essas questões. Ela tem que se colocar diante dessas questões, que são questões do cotidiano de uma democracia constitucional. Em nossa narrativa constitucional, e a partir da nossa Constituição de 88, especificamente da previsão constitucional que confere ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, isso está lá no artigo 102, e é importante que a gente faça essa ressalva. O artigo 102 confere ao Supremo a sua guarda e não o ataque à Constituição, e não a desidratação da Constituição. Então, a partir do que diz o artigo 102, é equivocado aferir que a supremacia da Constituição significa a supremacia de juízes e cortes. Não obstante, a Constituição confira ao Supremo Tribunal Federal a sua própria guarda, a sua própria defesa, a conclusão não é que a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Há que se considerar que os demais poderes e nós, o povo, também somos legítimos intérpretes da Constituição e não podemos ser demitidos de tal tarefa. Isso, pois, a democracia
se a gente está comprometido com a democracia, ela potencializa a ideia de poder como constitutivo das relações sociais e das estruturas institucionais, de forma que a principal questão para a democracia não é como eliminar o poder, mas como constituir formas de poder mais compatíveis com os valores democráticos. No dia a dia da comunidade política, isso faz com que pessoas que outrora não eram reconhecidas em suas diferenças e direitos, aliás, isso faz com que no dia a dia da comunidade política, pessoas que outrora não eram reconhecidas em suas diferenças e direitos que se limitavam à sua enunciação sem qualquer aplicação, sem qualquer efetividade, passem a ser conjugados na dinâmica constitucional democrática, produzindo decisões produtivas e potencialmente conflituosas, não obstante tornem a vida das pessoas melhores. E eu vou citar alguns exemplos dessas decisões produtivas e potencialmente conflituosas, mas que tornaram a vida das pessoas melhores. São decisões tanto do campo legislativo, quanto do campo administrativo, quanto do campo jurisdicional. E elas podem ser localizadas nas experiências recentes do nosso constitucionalismo. Por exemplo, a decisão do aborto no caso dos fetos anencéfalos. Por exemplo, a decisão no caso das uniões homoafetivas. Por exemplo, a questão da liberdade de credo em relação às religiões de matriz afro. E aqui eu poderia desdobrar esses exemplos em tantos outros. E aqui eu estou me encaminhando para o fim. Se é na democracia que as pessoas têm o direito de eleger o modo de vida que desejam levar, e tal eleição ocorre no contexto da livre circulação de ideias e do debate público robusto e vigoroso, isso significa que a escolha que fazemos não podem ser controladas ou censuradas de forma a prejudicar a liberdade da sua circulação e do seu debate. Se alguma intervenção do Estado deve haver em relação ao pluralismo de ideias, é no sentido da sua promoção, conforme a Constituição prevê, e não o contrário. Pois bem, o constitucionalismo, por meio dele, a Constituição, promete, anuncia, se compromete, nos compromete, vinculando-se diretamente à democracia como algo por vir. A dificuldade está justamente na impossibilidade da realização plena dessas promessas no presente, na medida em que isso implicaria na dissolução das suas próprias condições e possibilidades. Tal dificuldade, ao contrário do que parece, abre um espaço de discussão e ação importante para a teoria funcional, para a teoria política e também para as práticas. Por meio dessa relação intensa, tensa, paradoxal e conflituosa entre democracia e constitucionalismo, ou dito de outra maneira, entre o poder absoluto do povo e suas limitações. E essa relação tensa, intensa, conflituosa, paradoxal, não deve ser sintetizada em uma democracia constitucional triunfante. Ela deve permanecer sempre assim, tensa, intensa, paradoxal e conflituosa. Essa é a minha singela contribuição para esse simpósio, e agora estou aí para a gente conversar. Muito obrigada.